Bom dia. Bom dia a todos. Então, com muita gratidão que a gente está nessa manhã de hoje, né? Começando bem cedinho a conversar, então, sobre uma temática que a gente tanto, né? Eu e a Suzy, posso falar pela Suzy, né? A gente tanto se identifica e gosta muito, né? De estar junto, né? Tanto de facilitar quanto, né? De estar como participante dos círculos. Então, vamos começando. Vou me apresentar, então, um pouquinho, né, para quem não me conhece. Então, nós estamos aqui hoje, né, para a gente conversar, então, sobre os círculos em comunidade, né, de comunidade, de que forma, né, a gente pode utilizar essa ferramenta, né, como, de fato, um importante instrumento, né, de fortalecimento. Então, eu sou Josiane Pese, né? Josiane, poucas pessoas me chamam, né? A maioria me conhece como Josi. Eu sou de formação, então, assistente social. Eu atuo como assistente social no CRAS, aqui em Lajeado, no CRAS Espaço de Todos Nós, aqui no bairro Santo André, onde eu estou nesse momento, né? E sou facilitadora de círculos de construção de paz. Sou facilitadora de círculos conflitivos, então, e dos menos complexos também. Eu iniciei a minha formação ontem à noite, eu estava tentando recapitular um pouquinho da minha jornada, então, na justiça restaurativa, e no ano de 2012, mais ou menos, acho que foi metade de 2012, a gente trouxe pela primeira vez para Lajeado a justiça restaurativa. Ela veio, então, através do Poder Judiciário, né, na época, por conta das medidas socioeducativas, né? Então, entendendo-se que nas medidas socioeducativas, então, que são medidas aplicadas aos adolescentes com algum ato infracional, né, em conflito com a lei, a gente poderia estar criando uma ponte, então, mais restaurativa de aplicabilidade, né, dessas medidas e, de fato, de uma reflexão, né, não só para aquele adolescente, mas também olhando para as vítimas. Então, em 2012, a gente teve a primeira formação aqui em Lajeado, mas dessa formação foi bem no período em que eu tive, então, meu primeiro filho, Lourenço, e dessa, que vai fazer 13 anos agora em junho, e aí dessa formação a gente não avançou muito, nós ficamos muito mais no campo teórico, com muita insegurança ainda dentro da perspectiva da justiça restaurativa, era a justiça para o século XXI, alguma coisa assim que era um programa maior, então, do Poder Judiciário. E aí não avançamos muito. Logo depois que eu não estava ainda na execução de medidas socioeducativas, faz 16 anos que eu sou concursada aqui na Prefeitura de Lajeado, mas na época eu trabalhava na proteção social básica, no CRAS, então, do centro. E aí, quando eu retornei da minha licença, um pouco depois, teve uma oportunidade de troca de espaço de trabalho, e eu sempre me interessava muito pelas medidas socioeducativas, e eu pedi, então, minha transferência foi quando eu fui, em 2013, por aí, para as medidas socioeducativas. E aí, no ano de 2015, acho que foi que nós fizemos novamente, então, uma formação. Então, se a gente for pensar, se desde 2012 para cá, a gente vem plantando essas sementinhas, né? E aí a gente fez novamente, fizemos a formação, então um grupo mais ou menos de 20 pessoas, e a gente começa pelos círculos mais complexos, então a gente começa pelos círculos conflitivos, como um projeto piloto com os adolescentes em medidas socioeducativas. Então, já alguns eram realizados no Ministério Público, outros no CREAS, né? E outros, então, lá no Fórum, né, no Poder Judiciário, quando já tinha instauração de um processo. Então, a gente fez por mais de 2 anos, né? Pré-círculos, os círculos, pós-círculos, né? Os acordos. E
não sei o número, né, de círculos que a gente fez, mas assim foram casos muito, né, interessantes que a gente teve. Só que o que aconteceu é que a gente começou a ter um desgaste também muito grande, né? Éramos em poucas pessoas, né, facilitadores, então, judiciais, porque a gente tinha que ter, então, essa formação, a gente teve um tempo, então, depois de aula online, tivemos, né, trabalhos, né, um trabalho de conclusão que a gente teve que fazer, então, para ter a certificação do curso, então, de facilitador judicial. Mas aí acabamos ficando em poucas pessoas que concluíram o curso e com poucas pessoas, então, para facilitar os círculos. E acabou que a gente não dava mais conta, né? Começamos pelo topo, né, da pirâmide. E aí, então, começam a vir aqui para o Lajeado a formação, né? Algumas pessoas começam a ter a formação, então, dos círculos de construção de paz. Aí, nessa caminhada, a gente conhece, então, mais a Kay Pranes, né? Nos aproximamos da Kay. E aí, então, a gente, de fato, começa com o círculo de construção de paz, né? Na perspectiva, de fato, preventiva, dialogativa, né? Comunicativa e restaurativa também, né? Mas não só num olhar voltado, então, para situações, processos judiciais, né? De acordos e de vítimas, mas pensando, né, no todo, que a gente poderia, então, estar abrangendo um número muito maior, né, de pessoas e tendo também muito mais facilitadores. Então, aí vem a nossa caminhada, né, hoje eu facilito alguns círculos aqui dentro do CRAS, alguns círculos na comunidade, nas escolas. Eu também sou instrutora, então, acho que não fiz muitas formações, né, por conta mesmo que é complicado eu me afastar aqui, né, do CRAS, porque as formações são 20 horas, então demandam praticamente 3 dias em curso, mais tempo de planejamento, então eu devo ter feito umas 4, 5 formações. Então, o meu curso de facilitação, ele foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia, foi em janeiro de 2020, onde eu e a Priscila, então, fizemos um curso de instrução. Mas eu sempre digo que é uma abelhinha que pica, né, da justiça restaurativa e quando de fato a gente se identifica, a gente não se afasta nunca mais, né? De uma forma ou de outra, a gente está sempre tentando participar. Me alonguei aí na minha fala porque eu me empolgo, né? Ontem eu estava pensando, nossa, 1h30, vai dar para a gente falar bastante coisa. Olha só, já passou 15 minutos. Mas, de fato, vou deixar a Suzy se apresentar, depois a gente pode fazer alguns combinados, então. Olá, bom dia. Eu acho importante, Josi, tu colocares, vamos dizer assim, toda essa caminhada que Lajeado tem. Eu sou Suziane, eu sou de Teutônia, mas eu me encaixo muito no grupo de Lajeado, né? Lá a gente faz várias parcerias e a minha história começa em 2013, quando eu conheço o hoje desembargador, Dr. Leoberto, em encontros de secretários municipais de educação em Porto Alegre. Depois disso, nós conseguimos várias formações para a Teutônia, de facilitadores, que a Júris veio e fez com pessoas da educação, formações. 2 grupos foram formados aqui em Teutônia. Depois que eu saí da secretaria, que hoje eu estou aposentada, eu me integrei ao grupo de Lajeado, facilitando círculos, fazendo formações, e seguimos nessa caminhada até hoje. E o Pacto Lajeado pela Paz, que é que puxa todos nós juntos, né, para a gente poder caminhar, e que facilita essa criação de uma comunidade realmente dentro da justiça restaurativa. Então, Josi, repasso para ti novamente.
Então, gostaríamos muito que cada um pudesse se apresentar, mas a gente tem, né, um número bem expressivo, né, que bom a participação, né, de vocês. Mas a nossa proposta, então, para esse tempo na nossa manhã de hoje, é que a gente possa, então, dialogar, falar um pouco, né, sobre os círculos de diálogo com a comunidade. Então, nós temos uma apresentação que, de fato, para a gente só nortear, então, o nosso diálogo, né, a nossa ideia não é nos prendermos aos tópicos ali, mas para a gente poder ter um norte, então, do que a gente planejou e pensou, então, para estarmos conversando. Então, vou abrir aqui isso. Primeiro, antes, então, da nossa apresentação, que está num arquivinho separado, a gente vai fazer como uma cerimônia de abertura, né? Então, a gente vai passar um videozinho, se tudo der certo ele abrir, estou tentando aqui onde é que ele está. Talvez muitos de vocês já conheçam, né? Mas mesmo que conheçam, eu pediria que lessem, né? Que se conectassem de fato com a mensagem desse vídeo, né? E já pensando o que ela tem a ver com a temática, então, do curso na manhã de hoje. Então.
Então, essa é a nossa mensagem, então, inicial. Nosso objetivo, vamos trazer essa mensagem, então, com o nosso diálogo de hoje, é, de fato, a gente poder pensar o que é, primeiro, uma comunidade, né? Qual é o senso de comunidade que a gente tem, partilhar um pouquinho, né, das nossas experiências, das nossas vivências, e, de fato, a gente pensar o porquê um diálogo com a comunidade, né? O que a gente quer, né, falar sobre isso. Apresentação. Não sou muito craque nessas coisas online, tá? Então eu tô me descobrindo aqui. Deu certo, agora eu já não vejo mais nada. Vou abrir aqui um outro. Tá aparecendo, Suzy. Tá aparecendo, Josi, só não... mas dá para ver ali a lâmina principal. Para mim aparece a tela inteira, deixa eu ver. Mas dá para ver, podemos seguir assim, sem problemas. Queres que eu continue? Pode ser, Tu volta para a primeira lâmina. Essa? A outra, quer dizer, a segunda, então. Ai, não está mudando ali, eu acho. Aí, deu. Essa? Esse desenho, eu acho que é bem importante, a gente escolheu pensar como objetivo como formar uma comunidade. Nós temos diferentes desenhos, diferentes casas, diferentes árvores, todos juntos, reunidos, com o mesmo objetivo, que é a criação de uma comunidade. Mas é tão legal ver essa figura de casas diferentes, tamanhos diferentes, né? Estruturas diferentes, mas o objetivo em si é o mesmo. Unidos de uma forma circular para criar alguma coisa. Josi, queres complementar? E é exatamente dessa forma, se a gente for pensar em comunidade, né? É quando eu deixo de pensar no meu eu, né? Se a gente for olhar, né, as casas, né? Realmente pensando como cada casa, cada família, né? Cada um de nós que está ali representado. E a gente deixa de pensar no eu, né? E pensa no coletivo, né? Não só nas minhas necessidades, né? Mas nas necessidades coletivas, né? Quando eu saio, parto de mim, né? Para o coletivo, né? Uma demanda, uma necessidade, por vezes não atendida, não é só minha, né? Mas ela é de uma comunidade, né? Ela é de um todo, né? Então é a gente sair desse aspecto individual, né? Pensando em necessidade muito básico, né? De acolhimento, de escuta, né? Quem não tem a necessidade de ser acolhido, quem não tem a necessidade de ser escutado, né? De ser cuidado, né? Então, quando a gente olha para esse todo, a gente não vê só uma casinha, não vê só um farol lá, não vê só uma casinha cor-de-rosa, uma casinha amarela, mas a gente vê essa riqueza, né, do todo. Agora estou pensando.
Suzy, tu vai me indicando aí, porque quando eu saio da apresentação para passar, eu não enxergo mais nada. Passou, tá ok. E qual é o nosso objetivo maior, né, Josi, com a criação dessa comunidade? Com a escuta de todos, e cada um na sua individualidade, é semear a esperança. Porque juntos, uma comunidade, ela pode mudar muitas coisas. Sozinhos, a gente pouco faz, mas em conjunto a gente consegue muita coisa. Josi. Isso mesmo. Eu acho que a gente fala um pouquinho, né, dos círculos de construção de paz, né, como, de fato, uma metodologia, né, da justiça restaurativa. Ele traz essa perspectiva comunitária, né, comunitária pensando também, né, no coletivo, o que de fato é uma comunidade, né, o que de fato é um espaço coletivo, né. E aí a gente tem muitas possibilidades, né, de espaços coletivos, de comunidade, e quando a gente constrói em comunidade, a gente traz o pertencimento, né, que é isso que traz ali no vídeo também, né, dessa comunidade, que o que ela resgata? Resgata o pertencimento de cada um, né, a comunidade a que eu pertenço, ao coletivo que eu pertenço, resgata o meu pertencimento, né? Resgata quem eu sou, né? Que valor eu tenho, que valor eu produzo nessa comunidade, né? Nesse contexto. Porque nós somos pessoas e nós precisamos de pessoas, né? Nós somos seres que não temos como viver sozinhos, né? Por mais que em alguns momentos a gente precise daquele tempinho sozinhos, né? Mas nós precisamos do coletivo, né? Nós precisamos da interação com o outro, né? Do pertencimento em relação ao outro, do pertencimento dos espaços onde eu estou, onde eu circulo. Preciso construir um pertencimento no meu espaço de trabalho, na escola, né? No bairro onde eu moro, né? Com os meus vizinhos. Então, esse pertencimento ele precisa ser construído e ele precisa ser validado também, né? E a metodologia, então, né, dos círculos, a própria justiça restaurativa, ela traz isso, né, de resgatar esse pertencimento, de construir esse pertencimento. Quando a gente trabalha com os círculos, já vou trazendo, né, alguns exemplos para vocês, né, sei que tem colegas, né, aqui participando que já fizeram também e fazem os círculos competitivos, mas a importância da gente trazer esse senso de comunidade, né? E às vezes é um vizinho, né? É um colega. Então, o potencial, a potência, né? O resgate para aquela pessoa, né? Que por vezes cometeu algum ato, né? Fez algo que vitimou alguém. Esse resgate não está necessariamente no pai, na mãe, na avó, na tia, né? Mas está numa outra pessoa que pertence a essa comunidade a qual todos nós pertencemos, né? E nós precisamos pertencer, né? Então, dentre essas questões que a gente fala, né? O olhar para todos, né? O olhar para todos, para si, para os outros, né? Estar juntos, pensar juntos, envolver e o senso de pertencer, né? Então, esses são aspectos que a gente precisa, né, estar olhando. E na medida em que a gente vai realizando círculos, a gente vai conseguindo, né, olhar para todos, estar juntos, né? E isso mostra para a comunidade, para o coletivo, né, que a gente é capaz, né, de estar juntos, né, de pensar juntos, de construir juntos, né, e de fato pertencer, né? A gente faz muitos círculos aqui no CRAS, a grande maioria dos círculos que a gente faz, as pessoas, elas não se conhecem, né? Diferente, às vezes, do espaço, por exemplo, da escola, em que mesmo que não é alunos da mesma turma, mas se veem, né? Circulam nos corredores, ou mesmo nos espaços de trabalho, por mais que não é no mesmo setor, ou não trabalha tão próximo,
mas sabe que está ali, né? E aqui no CRAS, quando a gente facilita os círculos, na grande maioria das vezes, as pessoas nunca se viram. E é muito interessante quando a gente começa o círculo, né? E quando a gente sai do círculo. Pessoas que nunca se viram, né? Se abraçando, né? Se dando as mãos, falando uma palavra, né? De acolhimento, saindo juntas de carona no carro, a gente tem muitas, né? Vamos juntas, né? Ou se conectando por outras diferentes coisas, né? Que apareceram ali e que as pessoas se conectam. Olha só, né? Eu nem sabia que tu fazia tal coisa, eu também faço, né? Então, o quanto por vezes ele também estrutura, né? Esse não só esse pertencimento, mas conecta, né? Cria vínculos também, né? Sus. Pode seguir para a próxima lâmina? Nossa, eu acho que tudo que a Josi colocou fica bem claro quando a gente pensa em todos os pressupostos do universo, né? Hoje, e sobre esses pressupostos é que foi a criação dessa metodologia. Então, os ensinamentos chaves são as origens indígenas. A Fátima trouxe muito bem quando ela explica várias situações, né, vários ensinamentos que a gente traz até hoje, né, a questão de se reunir ao redor do fogo. Na metodologia dos círculos, a gente se reúne, vamos dizer, ao redor do centro. A gente não traz o fogo, mas a gente traz o centro para que a gente projete o nosso olhar. Vamos dizer, quando a gente quer contar alguma coisa, falar alguma coisa, mas a gente não quer olhar para as pessoas. Então, o centro pode ser o nosso foco. E o círculo mostra que está tudo interconectado. Nós estamos todos nesse universo com o objetivo de viver e conviver cada vez melhor, mas também de construir comunidades nas escolas, nos centros, nos bairros, na família, porque muitas vezes a família também não é uma comunidade, também não é um grupo, porque ela não tem um objetivo ou propósitos em comum. Então, a gente precisa encontrar esses propósitos da própria família. A visão compartilhada. Todos nós temos um jeito de olhar as coisas, mas que a gente possa trabalhar por um objetivo comum, né? E esse é um dos pressupostos, o objetivo comum, a inclusão, a igualdade, porque nos círculos todos nós podemos trazer a nossa verdade, a nossa história, e ela é respeitada, né? Cada um escuta o outro, mas não julga, e pelo menos evita o julgamento, né? Tudo está em processo, é construção. O grupo nunca está pronto, né? Ele sempre, vamos dizer, se molda aquelas necessidades que se apresentam. Não tem nem início, nem fim. E sempre existe uma chance. Outra coisa que a gente encontra nos círculos é o equilíbrio. Cada dom que as pessoas trazem acrescenta, não afasta. Bem pelo contrário, então, junta as pessoas. Podemos seguir, Josi? E hoje, se a gente pensar as instituições que a gente tem no mundo, essas instituições hoje, elas vão de encontro a esses pressupostos do universo ou não? Se a gente pensar em todas as estruturas que existem hoje, como instituições,
elas realmente são comunidades, elas estão de acordo com esses pressupostos, visão compartilhada, sabedoria compartilhada, todos são ouvidos, todos são respeitados, todos têm voz e vez? Sim ou não? Pensamos nisso hoje. Muito difícil isso, né? Se a gente passa isso para o nosso dia a dia. Seguindo, Josi, por favor. Pessoal, vou complementar. Claro. O que a gente entende, né, às vezes, por voz e vez, o que é, né, um espaço de escuta. E a gente hoje está tão, né, as redes sociais, né, a mil, com muita informação, né, com um bombardeio, né, de tudo. E talvez a gente tenha colocado ali, né, uma forma de, ali eu escrevo o que eu quero, né, eu comento, comentários, né, por vezes ficam ali, não saem dali, ou um desabafo, né, esses são espaços de escuta, né, que valor que a gente está, de fato, dando para esses momentos, né, de poder olho no olho, né, como num círculo, né, na roda, né, onde a gente senta em comum e poder conversar sobre, né, e não debater sobre um assunto, sobre algo de uma relevância tão importante nas redes sociais, né, e cada vez parece que mais a gente está perdendo até mesmo essa necessidade de estar juntos. A gente tem uma ilusão de que, bom, colocando ali, eu coloco tudo para fora, tá tudo certo, né? E a gente vê isso também nos jovens, né? Hoje eles se conectam por fones, né? Ou por celular, ou pelas redes que vão, né, por aí afora, não só Instagram, Facebook, mas tudo que tem. E a gente não fica mais, né? Não preserva esse momento de comunicação, né? A gente vê nas instituições, nas empresas também, né? Os recados, nem as reuniões quase mais se tem, né? Que a gente diz reuniões que era sentar em volta de uma mesa e debater, por vezes, né, sobre um assunto, era de falar, olha, não estou bem hoje, né? Aconteceu tal coisa essa semana, ou eu estou passando por alguma situação. Nem esses momentos quase mais a gente tem, né? Os recados são ali nos grupos de WhatsApp, né? As empresas mandam os e-mails para falar o que precisa ser falado, o que precisa ser cumprido, e não se preserva mais, né? Essa escuta, né? Esse poder da escuta, esse poder da fala, né? Eu acho isso tão fantástico nos círculos, né? Onde o objeto da palavra, né, como bastão, né, como fala aqui, a gente poder se sentir tão importante, né, de estar falando sobre algo que a gente quer falar, que a gente deseja falar, e as outras pessoas estão, de fato, nos ouvindo, né, nos escutando. Então, eu acho que essas instituições, né, que a Suzy traz, caminham para isso, né, a gente vem, de fato, vendo, né, o quanto que é difícil poder estabelecer esses momentos de diálogo, né? Se não vai ser possível a gente fazer um círculo, né? Eu lembro no início, né, nos nossos setores, né, na prefeitura, no início, quando a gente teve as formações dos círculos, né, mesmo com o impacto, quantos círculos que a gente fez, né, com equipes, né, com as famílias, com... a gente conseguia trazer muito essa perspectiva, e hoje me parece que não que a gente não tenha, mas isso é muito mais difícil de acontecer do que as outras práticas, né? A gente parar para um círculo, né? Nossa, parece que é uma coisa de outro mundo, né? A gente pensar em realizar um círculo, por vezes, com alguma família, né? Para ouvir todos, né? Para oportunizar um momento de escuta, né? De diálogo, de contribuição, de construção, é difícil, né?
quem sabe vamos mandar uma mensagem para cada um, ou vamos fazer um atendimento aqui, meia hora individual, porque a gente precisa produção, né? Parece que a gente poder parar esse tempo, a gente está pecando, né? A gente não está produzindo como deveria, né? Então, acho que a minha resposta eu já construí, né? E é, de fato, é difícil às vezes a gente ir na contramão, né? E dizer, não, vamos parar um pouquinho, né? Quem sabe vamos fazer, né? Vamos dar esse tempo. Não é fácil, é desafiador, mas é o que a gente deseja, né? Não só para nós, mas para o futuro também, né? Quer seguir, Sus? Pode ser. Eu acho que a Josi trouxe muito bem a questão da hoje, não é só, vamos dizer assim, a não vontade, né? Mas a correria, a quantidade de demandas que surgem, né? Eu posso falar muito mais de escola, de educação, onde a gente não tem como fazer um planejamento diário, porque as coisas vão acontecendo numa velocidade, numa intensidade, que parece que a gente está sempre só apagando fogo, né? E hoje, muita coisa que a escola faz não é porque ela quer, mas porque um grupo decide e coloca isso como prioridade na educação. Então, a gente vê que as instituições, elas têm hierarquia, e elas vêm para cumprir determinados objetivos que muitas vezes não é o grupo que põe em prática que decide. E isso está bem contramão do que aquilo que os círculos, que a gente faz nos círculos, onde cada um coloca, conta a sua história e também traz a sua sabedoria. E com isso acontece a construção, né, do grupo, porque todos podem falar, todos são ouvidos, né? E essa escuta, ela conecta o grupo. Quando nas instituições as coisas vêm de cima, não são construídas pelo grupo, começa a haver essa desconexão, né? Porque não foi o grupo que construiu as ideias, não fixou os objetivos, e talvez o grupo que, vamos dizer, que montou essa proposta, ela tem uma visão diferente do mundo daquelas pessoas que estão vivendo aquela realidade naquele momento, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode trazer com relação às enchentes que aconteceram, né? As pessoas que viveram essa realidade, elas estavam, naquele momento, precisando de muitas coisas, precisando primeiro serem escutados, primeiro serem acolhidas, porque o sofrimento era muito grande, né? Mas precisavam também ser atendidas naquelas necessidades básicas, de comida, de acolhimento, de roupas, elas não... Tem pessoas que não tinham mais nem casa para viver. Então, qual foi o objetivo maior daquelas pessoas que estavam atendendo a essa emergência? É acolher aquelas pessoas e escutar aquilo que elas estavam sentindo naquela hora, né? Josi, queres compartilhar? Eu acho que tu viveste muito mais essa situação do que eu, nesse sentido. A gente, vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência. Nós conseguimos fazer, eu digo conseguimos, porque, né, foi um desafio. No dia 29 de abril desse ano, a gente conseguiu fazer um círculo, então,
para algumas famílias, né, que foram atingidas pela enchente. Um ano depois, né, nós conseguimos, então, chamar algumas famílias, obviamente, aquelas que a gente acabou construindo um vínculo maior, foram as que vieram, né, porque aí a gente tem também, né, quantas pessoas se sentem seguras, né, quantas pessoas se sentem pertencentes, né, porque nós convidamos um número maior, né, de pessoas, mas, obviamente, aquelas pessoas que nunca tinham me visto, né, ou visto a colega que facilitou comigo, ficaram desconfiadas, né, não se sentiram seguras para vir, até porque esse foi um convite que a gente fez, né, para o WhatsApp, a gente não conseguia chegar em todas elas presencialmente, mas a nossa ideia, e a gente, desde lá, né, de quando estava acontecendo a enchente, né, nós ficamos num abrigo, então nós ficamos no abrigo do bairro Montanha, e nós já queríamos, né, eu acho que nós tínhamos que fazer alguma coisa, mas não sabíamos muito bem como fazer, né, até porque isso que a Suzy falou, as necessidades são muitas, e por mais que se ache, mas tem tantas pessoas trabalhando, né, a gente não dá conta. E o que a gente fez? Nós reuníamos eles, né, as famílias, né, os que estavam acolhidos ali no abrigo, às 20 horas, então às 8 horas, a gente reunia eles em pé mesmo, né? Às vezes a gente tinha que subir numa cadeira, ou alguns também sentavam, mas a gente reunia eles, então, para ver como estavam. Algumas pessoas participavam, outras não, mas a grande maioria participava, e para a gente pensar, né, como é que estava, o que a gente podia melhorar, para fazer alguns combinados. Então, no meio do ginásio, ali do Montanha, a gente chamava as famílias, né, começando ainda no escuro, né, quando a gente não tinha luz, mas foi uma forma que a gente encontrou de nos aproximarmos deles e de que eles também, né, construíssem com a gente aquele espaço coletivo. E aí pensamos, né, o quanto seria importante, de fato, a gente poder estruturar algo para esse momento, né, para esse momento da emergência, e a gente tem tanto material para isso, né, a gente estudou também para isso, né, a gente tem colegas preparadíssimos, né, para esse momento, mas o quanto seria importante a gente poder ter estruturado, né, porque a gente viu que aquele simples fato da gente, né, minutos era que a gente ficava ali com eles, o quanto isso já era tão significativo, né, o quanto isso já construiu vínculos com aquelas famílias e o quanto que eles se sentiram pertencentes, né, tanto que eles nos acessavam, né, e falavam, e buscavam, e entre eles construíam um senso de ajuda, né, de cuidado. Me parece que isso conectava eles mais, né, quando a gente chama todo mundo, olha, vamos parar um pouquinho, né, vamos se olhar e vamos ver, né, o que está acontecendo, como cada um está. Claro que muitos desdobramentos vinham disso, né, e a ideia também não tinha condições da gente, de fato, né, estruturar um círculo ali, até porque a gente não tinha nem espaço físico, né, para isso acontecer naquele momento. Mas depois a gente fazer esse círculo, um ano depois, gente, foi, não tem como gravar, né, mas a gente que participou, assim, foi fantástico, né, e a colega que estava comigo, assim, já quando a gente fez a cerimônia de abertura, a gente já sentiu uma conexão. Quando nós fizemos o check-in, aquilo já foi assim, nossa, isso vai ser hoje maravilhoso, né? E foi, e assim, um dos relatos do check-out, né, foi tipo, nossa, eu acho que vou chegar em casa, minhas roupas não vão servir. E a gente não entendeu, mas como assim? Eu tô 10 quilos mais leve, né? Eu tô 10 quilos menos pesada, parece que tirou de mim. Gente, um ano depois, né? Então, não foi nada, foi pelas pessoas que construíram, né? Porque vocês bem sabem que não somos nós, né, que levamos, né, respostas, né? É tudo construído com quem está ali, né? E de fato eles construíram, muito significativo foi. Mas isso, as pessoas, quando elas estavam se sentindo leve,
né? Quando elas estavam se sentindo, nossa, escutadas, acolhidas, cuidadas, né? Cuidadas que não era só no banho, na roupa, na comida, né? No colchão para dormir, numa coberta, mas é para muito além, né? As nossas necessidades, elas vão além disso, né? Que é matéria, que qualquer um, né? A gente nos alcança, qualquer pessoa pode nos alcançar um cobertor, uma marmita, né? Uma água, mas a escuta não é qualquer um que consegue, né? Alcançar, não é qualquer um que consegue de fato fazer, mas o quanto isso é significativo e é importante. E outra coisa que eu só gostaria de comentar é esse círculo, as pessoas não se conheciam. São pessoas que ficaram em abrigos diferentes, pessoas que ficaram na casa de amigos, e os que estavam participando nunca tinham se visto. Todos tinham passado por situações praticamente, né, iguais, muito semelhantes, né, de perdas de tudo, de casa, de familiar, inclusive, né, naquele momento, mas elas nunca tinham se visto, né? E foi uma conexão muito fantástica mesmo. Posso passar, Suzy? Pode. Eu só gostaria de... A ideia é, se vocês quiserem fazer algum comentário, eu vi que ali no chat alguém está postando, mas acho que a gente também pode, né, daqui a pouco a gente abre para vocês também perguntarem, né, para vocês fazerem alguma consideração, algum comentário, ou também alguém quer, né, trazer algo que, olha, achei, né, que isso é importante, relevante, e gostaria de compartilhar também. Acho que a gente pode fazer, né, Suzy, um momentinho de... Porque a ideia aqui é pensar assim, ó, como criar comunidades usando a metodologia, ou fortalecendo essas comunidades usando a metodologia dos círculos de construção de paz. E o que os círculos têm a ver com a construção de comunidades? Aqui a gente fala de algumas instituições que são a escola, a saúde, instituições de bem-estar social, empresas, governos. E a Tânia também trouxe no encontro anterior, vamos dizer, círculos que ela faz em diferentes segmentos, né? E como, depois de um círculo, como o grupo começa a se conectar, tornando-se realmente uma comunidade. Mas no momento que eles se conectam, eles conversam, e as pessoas trazem um pouco da sua história, elas começam a se enxergarem como seres humanos, não apenas como colegas, não apenas como mais um dentro daquele grupo, dentro daquela instituição que eu estou, mas sim uma pessoa que tem voz, que tem vez, que fala da sua história e que vai trazendo um pouco e agregando também a história do outro. Acho que a gente pode seguir, né? A gente traz um pouco do que o círculo, vamos dizer assim, ó, faz com que a gente se conecte. No momento que eu faço o check-in, no momento que eu trago os meus valores, que eu faço parte da construção de diretrizes, onde eu trago do que é importante para que eu possa falar, para que eu possa contar a minha história, e que possa vivenciar esses valores que eu trago naquele momento, eu também compartilho com os outros aquilo que eu preciso para estar segura naquele espaço. E depois, na construção de histórias, na contação de histórias, eu posso falar do meu eu e falar daquilo que é o meu melhor. Eu conto e eu também fico vulnerável, mas ao mesmo tempo eu me abro para aquelas, vamos dizer, para que as pessoas contem a sua história, né? E tudo no grupo é compartilhado, né? Quando eu digo assim que
contação de histórias eu trago a minha verdade, eu conto a minha história, mas cada um pode trazer a sua história sem o julgamento. Josi, queres complementar? E eu acho interessante que o quanto a gente se identifica na história do outro, né? Porque ao escutar o outro contando, né, a sua história, né, falando sobre si, por vezes a gente já passou, né, ou já esteve numa situação parecida e construiu aquilo, né, na nossa memória, né, no nosso interno de uma outra forma. E o quanto que a gente ouvir a história do outro faz a gente refletir a nossa própria história e reconstruir aquela história, né? Então a gente vive a história, a nossa história na história do outro, né? Olha só, mas eu passei por uma situação parecida e eu levei para um outro lado, né? Eu podia ter pensado dessa outra forma também, né? Os círculos, eles fazem essa construção, né? Essa autorreflexão, né? Então, do que o outro viveu, né? Da forma como ele está trazendo a sua história, compartilhando a sua história, e como eu construí aquilo, né? Dentro de mim. Tem como eu refletir sobre aquilo, né? Tem como reconstruir aquilo que às vezes talvez não ficou tão bem, né? Que tem alguma marca, né? Que tem alguma dor, e que eu, talvez ouvindo o outro, posso ressignificar isso, né? Gosto muito da palavra ressignificar, porque eu acho que quando a gente está em grupo, né? Está nos espaços seguros, né? Nos espaços de diálogo e de escuta, a gente tem essa oportunidade de ressignificar muitas coisas na vida da gente, né? E de construir também, né? Ressignificar não é a gente apagar, vou pegar uma borracha, agora aquilo que eu vivi não foi assim, eu vou apagar. Não, eu vou ressignificar aquilo, eu vou botar um outro olhar, né, sobre aquilo, vou colocar um outro sentimento sobre aquilo, né, vou colocar uma outra emoção daquilo que eu vivi, né, então, essa questão da intencionalidade, né, de estar no encontro levando o meu eu, mas construído com o outro, né, eu não me vejo fazendo círculo sem pensar nesse senso, assim, né, do coletivo. E é isso, o que a gente quer construir, né? A gente está em comunidade, a gente vai precisar construir isso. Por mais difícil que seja, a gente faz parte, né, dessa comunidade. Por mais que às vezes a gente não queira fazer parte de algo, a gente está ali e a gente tem uma responsabilidade em fazer parte, né? Então, se eu sou parte, de que forma eu posso fazer isso para construir, né, de uma forma diferente, né, de uma forma melhor para todos, né, não só melhor para mim, mas melhor para o outro também, né. Então, a gente falando um pouquinho, né, de comunidades, como a gente falou antes, né, seres humanos evoluíram em comunidade. Nós somos o coletivo, né? Nós somos pessoas e precisamos de pessoas, né? Seres humanos precisam de pessoas, né? Então, essa nossa conexão com o humano e com a humanidade de cada um, com a minha humanidade, com a humanidade do outro, né? Nossos genes têm a carregar as informações de como estarmos em bons relacionamentos com os outros, né? É aquela velha história, né? Quem não gosta de estar se relacionando bem, né? Ninguém gosta de estar em relacionamentos conflituosos, né? Estar em ambientes conflituosos, né? Em espaços conflituosos, né? Em comunidades conflituosas. Nós queremos, né? E desejamos estar em bons relacionamentos, né? Em lugares em que nos trazem coisas boas, né? E não que nos despertem sentimentos que não são, né, tão bons, por mais que algumas situações podem nos gerar um certo desconforto, mas que a gente não carregue isso, né, que a gente carregue de fato, olha, mas aquele espaço, ele é potente nisso, né, aquele lugar, ele tem isso, e me resgata o que há de bom, né, então, a gente vai conviver,
né? Eu brinco às vezes com os meus filhos, né? Porque às vezes dá vontade para a gente recolher na bolha e não conviver mais, né? E eu tenho um adolescente, então, e aí ele, por vezes, né, tem os conflitos, né, de adolescente, seus conflitos do outro, né? Ai, eu não quero mais tal coisa, eu não quero mais ir em tal lugar. Olha só, a gente vai cair, isso vai ter, né, não só na escola, não só no grupo do futebol, não só no, né, no grupo da catequese, não só, mas vai ter depois nos espaços de trabalho, né, nos seus grupos de amigos, né, as pessoas vão pensar de formas diferentes. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, é de fato a gente resgatar que essa potência. Eu tenho um sonho, que é, eu sou, assim, bem esperançosa, sou sonhadora, tá? E eu aqui, no CRAS, então esse CRAS que a gente tem, ele é um único, né? O primeiro e único, por enquanto, CRAS que a gente tem no território, que a gente chama, né? Que ele é num bairro aqui de Bajada, e ele abrange 10 bairros, né? E eu sempre brinco, assim, mas eu nunca dei o primeiro passo. Eu gostaria que a gente tivesse, assim, né? Como se fosse um cronograma, né? De círculos, né? De diálogo, de círculos de fortalecimento de comunidade, e de que as pessoas pudessem, né? Digamos, toda terça-feira do mês, né? Das 17, né? Até as 21 horas, das 18 às 21, e que a gente tivesse esses espaços dialogativos, né? De escuta, de comunicação, como de fato uma prática, né? Para construir, né? Para fortalecer, para ressignificar, para se conectar, né? Para de fato pertencer. E a gente, eu venho fazendo, mas bem no miudinho, assim, né? Não usamos essa proposta maior, mas o quanto eu acho que isso, a gente ter esses espaços, né? Eu fico pensando, nossa, imagina, né, se no meu bairro tivesse esses espaços. Quantas coisas que ficam discutindo nos grupos de WhatsApp de vizinhos, né? Que a gente não poderia construir juntos. Né? Posso passar a sua? Eu acho que aqui a Josi trouxe uma coisa muito importante, falando do grupo, da comunidade, e como ela está inserida numa comunidade, trazer um pouquinho do que foi pensado no grupo dela, que é um grupo de uma comunidade de cuidado, né, que eles fazem com a comunidade onde ela está inserida. E final do ano, ela pensou, junto com o grupo dela, também de cuidar do grupo que cuida dos outros. E foi uma oportunidade muito interessante que eu acho que ela pensou, porque eles passam o ano inteiro correndo e cuidando dos outros, mas muitas vezes não tem o tempo de cuidar daqueles que estão cuidando dos outros. E foi um momento muito importante que eu participei com o grupo dela, né? Pensando só em ouvir as pessoas que estão cuidando dos outros. Momento foi final do ano, foi troca de administração, foi troca, onde também tinha muitas incertezas, mas uma coisa que eles tinham certeza, de que continuariam cuidando dos outros, mas que também precisavam de um espaço para serem cuidadas, né? E eu acho que foi um momento significativo, porque muitas vezes esse grupo também não tem sido olhado, não tem sido cuidado, não tem sido, vamos dizer assim, acolhido. E foram momentos significativos para todos, de se olharem, de sentirem um abraço, de sentirem uma voz, né? Porque a correria do dia a dia, ela abafa muitas vezes aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente precisa
né? A gente precisa que os outros me escutem, que os outros me olhem, e tudo isso gera ansiedade, gera dor, gera insegurança, e quando a gente está bem, tudo flui, mas quando a gente não está bem, né? Como esse espaço de parar um pouquinho, de olhar um pouquinho para o outro, nem que a gente diga um bom dia diferente, como isso é importante. E hoje, né, com tantas necessidades, com tantas ansiedades, a gente se esquece da gente, né? E foi o que o grupo fez naquele dia, para se olhar para o outro, ouvir um pouquinho daquilo que sente quando está nessa correria, do que eles realmente precisam, né? Então, a gente pensar também naquele grupo que está na ponta, ouvindo todos os dias as necessidades dos outros. Como construir também comunidades de cuidado, comunidades de lugar, comunidades de crença, comunidades de lazer, de esporte, de cultura, comunidades de educação. Construir essas redes de relacionamentos. Né? Josi, queres completar? Não, está perfeito. Isso aí, está ótimo. Quem da comunidade se importa com os outros, né? Como a comunidade se sente responsável pelo outro, como a comunidade pode ser responsável pelos outros em casos de conflitos, danos, né, ou crimes mais graves, que é o que a gente falava, né, que estava antes, né, seja no ato infracional ou algo, né, que de alguma forma vitimou alguém, né, como a comunidade pode ser responsabilizada pela vítima e pelo ofensor. Tudo nasce na comunidade, né? Então, a gente nasce nessa comunidade, né, nesses grupos, e tudo nasce, né, nesses grupos. O que é bom, às vezes o que não é tão bom, né? Então, enquanto, por vezes, a raiva, né, o ódio, isso também é coletivizado numa comunidade, né? E a gente, voltando a dizer isso nas redes sociais, né? O quanto se dissemina, né? Se espalha essa cultura do ódio, da raiva, do ofender, do falar, né? Soltar de palavras sem medida, né? Então, tudo isso é criado numa comunidade, né? Tudo isso é criado nos grupos, né, nos espaços onde a gente circula, e também nessa comunidade maior, né, que a gente pertence, né? Então, de fato, a gente se importa com os outros, a gente se importa só com a gente mesmo, né? Com quem a gente se importa? Então, o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário, né? O que a gente pode fazer na nossa comunidade, né? Hoje a gente tem estado mais individualistas, né, já há algum tempo. Subjetividade é uma coisa, né, mas individualismo é outra, né? Subjetividade é o que eu sou, né, o meu sujeito interno, né? E individualismo é eu só pensar em mim, né? Então, hoje a gente vem vivendo um pouco disso, né? As pessoas estão mais individualistas, né? Pensando em si, a gente pensa em si primeiro, né, nas nossas necessidades, né, depois, talvez, né, da nossa família, dentro de casa, mas, de fato, né, resgatando um pouco do que a Suzy falava lá no início e também da nossa mensagem primeira, né, se a gente for pensar nas comunidades indígenas, né, nessa origem de que pensar no todo, né, a própria questão da necessidade básica da comida, né? Não pensava na comida para si, mas pensava
no todo, né, em conseguir um alimento, em caçar para todo, né, para toda aquela comunidade que estava ali com a mesma necessidade. Então, nós temos as mesmas necessidades. Então, por que a gente vai pensar só na gente? Por que eu vou pensar só em mim? Se as necessidades, elas são as mesmas, né? A mesma necessidade que eu tenho de ser vista, como a Suzy falou, de ser escutada, de ser olhada, acolhida, cuidada, é a necessidade do outro também, né? De que maneira você pode ajudar a fazer essa mudança? Com quem poderia trabalhar para fazer essa mudança? É importante a gente ter elos, né? Ligações, porque sozinhos a gente não consegue fazer essas mudanças, né? A gente precisa saber com quem contar, isso a gente precisa construir também com quem contar, né? Para que os outros também possam contar com a gente, né? E a gente contar com o outro. Então, ficando algumas, né, reflexões, né? O que a gente precisa mudar, né? O que você pode, né? De que forma você pode ajudar a fazer essa mudança, né? E com quem você poderia contar, então, para fazer isso, trabalhar isso, né? Fazer esse processo acontecer, né? Fazer com que isso seja possível. Quer complementar, Suzy? As mudanças, então, acontecem quando, né? Quando há uma disposição, né? Quando eu me disponho, né? Quando eu, de fato, desejo algo e me coloco, né, disponível. Quando tem um apoio, estímulo, né? A gente precisa, né, do mínimo de reconhecimento, né? De ser apoiado, olha, vai lá, faz, né? Ou de ser acolhido, né? Estimulado para fazer, né, acontecer, conhecer as necessidades, definir as prioridades e responsabilizar-se por, definir os propósitos, metas, objetivos, né? Eu sempre gosto de pensar no círculo, né? Ou, enfim, nas práticas que a gente tem, qual é o objetivo, né? Qual é o meu propósito? O que eu espero com isso, né? A gente ter claro isso, né? Qual o objetivo que a gente quer alcançar? Criar redes de apoio, então, né? É o ter com quem contar, né? Se munir desse apoio, né? Dessa rede que nos sustenta também. Criar e estimular as práticas restaurativas, fortalecer vínculos e relacionamentos, envolver-se efetivamente com responsabilidade, né, de fato estar ali presente, né, assumir essa responsabilidade quando eu me proponho para que alguma mudança, né, para que algo aconteça, procurar ajuda e parceiros, né, então, poder pedir ajuda, né, olha só, estou pensando tal coisa, né, quem entra comigo, quem vai, né, é importante a gente ter com quem contar, nós precisamos ter com quem contar, né, então, que é um pouquinho do que a gente já falou lá atrás, né? A gente só trouxe hipóteses. Algum comentário, Suzy? Então, e aí nós temos o desafio, né? E agora? Vamos começar? Quem já começou? Todos já se experimentaram na facilitação. Agora a gente, né, gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Nós temos um tempinho ainda. Quem gostaria de trazer alguma contribuição? A gente sabe que tem alguns colegas facilitadores aí que já tem uma caminhada bem significativa, né? Então, que já começaram e agora, né? Para onde vamos? Gostaríamos de escutar um pouquinho vocês. Eu acho que, Josi, pensar um pouquinho assim, por que é criar essas comunidades, diferentes espaços, por que isso é importante e o que gera
uma comunidade. A gente não precisa pensar em grupos grandes, em comunidades, que envolve todo um bairro, mas talvez algumas vizinhanças, alguns espaços onde a gente possa conversar e se comunicar e criar, vamos dizer assim, espaços só de escuta, né? Onde a gente pode auxiliar, né? E por onde a gente pode começar, né? O que é importante naquele espaço que eu estou hoje, né? Onde eu vivo, onde eu passo o dia a dia, como é que eu posso ajudar nisso, nesses espaços, né? Para que realmente a gente não tenha aquele desequilíbrio, onde tudo vem de cima, mas as necessidades que aquela comunidade precisa são diferentes do que quem está por fora daquele momento, né? Então, pensar assim, o que cada um está fazendo. Às vezes a gente diz, eu não estou fazendo nada, mas a simplicidade, a escuta, o meu ouvido, né? Como é que tudo isso reflete numa vida melhor para todos, né? E ouvir um pouco o grupo nesse sentido, né? Do que as pessoas fazem no seu dia a dia para melhorar isso aí. A Rosângela colocou lá no início da nossa conversa que pensam e que muitas vezes os outros pensam e decidem pelo grupo e não constroem com o grupo. E é nesse sentido que a gente traz a importância das comunidades, de apoio, de cuidado, de diálogo, né? E pensar nesse sentido. Poder ouvir vocês um pouco. Pode ser até pelo chat, né, pelas... De fato, às vezes, né, a gente começar ou a gente seguir nesse propósito, né, nesse objetivo, não é fácil, né? A gente precisa fazer um exercício, né? Alguém colocou ali, né, a questão do compromisso, né? A gente assumir esse compromisso primeiro com a gente mesmo, né? É algo que a gente deseja, né? É algo que a gente quer fazer. Nem sempre, né? Talvez vai ser possível nos espaços onde a gente já está, mas talvez a gente vai ter que construir em outros espaços essa oportunidade, né? Essa possibilidade, né? De estar construindo, né? Por isso é importante da gente ter pessoas, né, que venham com a gente, da gente ter o desejo primeiro, né, de fazer. E não precisamos pensar muito, né, no macro. Eu sempre falo, né, porque as pessoas, quantas pessoas teve, né? Parece que tem que ter 20, 25, 40, né? Como se fosse uma palestra. E não é, né? No círculo, se for para 2 pessoas, 3 pessoas, 5, né? Não é um número. Nos círculos, a gente não trabalha com números, né? As pessoas que estão ali, elas têm o desejo de estar ali, né? O círculo é um convite. Então, se as pessoas estão ali, independente se são 3, 20, né, ou 10, elas desejam, elas querem estar ali. E elas estão ali por um propósito maior, né? Então, às vezes, a gente começar no pouquinho mesmo, né? Que é isso, é no miúdo, é fazer. Eu sempre digo, né? Quem vem para o círculo, vem por. Tem que vir, né? Sintonizou com a proposta, com o convite, e está ali, né? Para esse momento de entrega, né? De conexão mesmo, né? E que não é fácil, né? E pode ter a certeza que quem vem na primeira vez, né? A gente escuta isso, né, das pessoas quando elas vêm no círculo, principalmente aqui no caso, sempre que tiver me convida, né, tem algumas famílias que eu até já
já plantei a sementinha de ser facilitador, né? Quem sabe passo, né? Que também são pessoas da comunidade, né? Que são lideranças da comunidade, que é isso, podem ser multiplicadores, né? Então é isso, não é a questão do número, não é a questão de fazer um super mega círculo, né? Com muitas pessoas, mas é de fato poder produzir esse significado, né? É isso que tem maior relevância na proposta. A Rosângela levantou a mão, mas também a Martinha Passos trouxe como iniciar uma atividade com idosos na unidade de saúde. Várias atividades podem ser feitas com os idosos, cantos, contação de histórias, né? Ouvir um pouquinho do que eles fazem no seu dia a dia, quais são os desejos, quais são as suas necessidades, né? Ouvir também, vamos dizer assim, o que eles trazem no seu dia a dia. Rosângela, queres contribuir? Sim, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Fico naquela expectativa a semana toda. Que bom que sempre tem um encontro, né? Na semana seguinte. Então, assim, primeiro, parabéns, Suzy. Josi, maravilhosa também. Então, assim, Suzy, quanta parceria também já fizemos, né? Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando no quanto já se cresceu, o quanto o Lajeado já evoluiu em relação a isso, né? Hoje eu estou um pouquinho afastada, mas ao mesmo tempo eu também estou sempre conectada, mesmo não estando aí diariamente, né? E ontem ainda falava com a diretora da escola que eu trabalhei. Então, assim, tentando contribuir, vendo o que ainda pode ser feito, porque muito já foi feito também na realidade, que é o Santo Antônio, que quem conhece sabe que é uma realidade que precisa muito. Então, nessa escola, a gente desenvolvia em parceria, porque quando teve a formação, 14 professores e funcionários fizeram, naquela época, né, a formação de facilitadores. Então, a gente tinha escala, então a gente fazia duplas, e teve um movimento muito bonito a partir desse curso, e isso ainda hoje se faz, talvez deveria se repensar em se intensificar, mas, assim, o que eu queria só trazer, né, o quanto isso já vem crescendo e o quanto precisa realmente ter mais envolvimento das pessoas. E quando a Josi fala em comunidade, eu quero só reforçar aqui, que eu já trouxe numa outra oportunidade, quando nós fizemos a formação com a comunidade escolar que participou, então, assim, mães, presidente do Grêmio Estudantil, o nosso vigia, a nossa secretária. Então, assim, eles foram formados para poder serem, então, e hoje eu vejo que a Clarice já está lá, então, na estratégia da família, lá no posto, fazendo o seu grupo, né? Então, assim, o quanto isso até me dá uma certa saudade, uma certa nostalgia, e vou pensar de alguma forma como é que eu posso desenvolver aqui onde eu estou no momento, para contribuir, porque é uma metodologia maravilhosa, né? Então, essa minha contribuição de dizer que o quanto já evoluiu, reconhecer isso, né? O quanto o trabalho de vocês também é fundamental, de estar sempre contribuindo e incentivando, né? O quanto a gente já fez enquanto escola, enquanto rede, né? Com o apoio de muitas pessoas, enfim, na época da enchente, Samuel veio conosco também dentro da escola, para poder fazer e acolher os professores, né, todo um movimento também, pessoal do pacto, enfim. Então, deixar aqui só esse depoimento do quanto é realmente significativo e a gente precisa estar disseminando cada vez mais mesmo, né? Então, é isso, minha parceira Lara deve estar por aí também, que era a minha mais próxima que planejávamos e que realizávamos com os alunos e com os professores, né? Mas era esse, então, meu depoimento e minha contribuição, meu agradecimento também, certo, pessoal? Então, um abração a todos aí. Josi, eu acho que a Débora Priscila da Rosa, ela está trazendo muito a questão da frustração em não poder fazer círculos.
e da gente pensar assim que muitas vezes a gente não consegue fazer um círculo, mas a gente pode fazer espaços de escuta, espaços de trocas, espaços de experiências, né? E muito é isso que a gente também quer reforçar, que às vezes a gente não consegue trazer todos, mas a Rosângela trouxe bem legal isso, da onde eu estou hoje e o que eu posso fazer, no espaço que eu estou hoje, né? Talvez a Débora gostaria de participar nesse sentido, de trazer um pouco da sua, né, da sua angústia. Eu gosto muito da gente não pensar o espaço ideal ou, né, o círculo ideal. E é isso, né? Eu também já me senti muitas vezes assim frustrada por desejar algo e não conseguir fazer acontecer. E às vezes não é nem nos nossos espaços de trabalho, às vezes não é possível mesmo, né? Eu, num outro momento, me coloquei à disposição na escola, né, dos meus filhos para fazer um círculo, né, com os outros pais, né, com os professores, né, na perspectiva de fortalecimento de vínculos, né, de acolhimento, de diálogo. E aí a gente vai encontrando, né, esse respiro de novo. Olha, tem lugares, né, que é possível, né, que dá para a gente fazer acontecer. Porque, de fato, nem sempre onde a gente está vai ser possível naquele momento, né? E é isso, né? Daqui a pouco isso não era possível num outro momento, agora é possível, né? A gente também poder aproveitar essas oportunidades. Às vezes não é nem com os colegas, né? As pessoas trouxe. A gente já fez aqui, já me coloquei à disposição de, por exemplo, num outro serviço, fazer um círculo de fortalecimento de equipe de trabalho, né? Eu já fiz um outro serviço, né, que nem era da assistência social, mas foi então para o pessoal da saúde no primeiro momento lá, né? Porque dentro da minha secretaria não era possível naquele momento, né? Então, isso é, de fato, né? Às vezes é frustrante a gente tentar encontrar um caminho, né? Uma alternativa e uma parceria, né? E parcerias para construir. E sobre os círculos com idosos, a gente também fez aqui no CRAS, a gente achou, nossa, será que isso vai rolar, né, acontecer? E nós fizemos um círculo bem baseado na contação de histórias de vida deles. Acho que foi no ano passado, alguma data do idoso, do dia do idoso, não lembro assim, mas a gente já pensou, a gente tem um grupo de yoga aqui e a maioria são idosos, né? Então, a gente chama de rodas de conversa, rodas de diálogo, e foi nesse sentido, assim, deles trazerem um pouco da história de vida deles, né? Como que hoje eles se veem, né? Quais são os desejos deles, né? O que eles gostam. E foi bem interessante, assim, nada muito elaborado, nada com muitas perguntas, deixar um espaço para eles falar, né? Mas, enfim, também estamos na nossa hora, né? Voou o tempo. Pensar também, né, Josi, de que todos têm um propósito na sua vida, né? E de que cada um na sua vida é um fio. E pensando nesse sentido, encerramos com uma pequena mensagem que diz assim: o homem não tece a teia da vida, ele é apenas um de seus fios. O que fizer para a teia, fará a si mesmo. Todas as coisas estão entrelaçadas, todas se conectam. É uma mensagem do chefe Seto, né, um chefe indígena. Nós agradecemos, né, Josi, Laura, Pri, e a cada pessoa que trouxe a sua contribuição hoje no nosso espaço,
e pensar que comunidade são 2 ou mais pessoas, né? Agradecer, Josi. Paz, podes fazer o teu também. Agradecimento. Obrigada, Suzy. Eu e a Suzy, a gente já teve várias vivências juntas, a gente não é próximas fisicamente, mas tem uma conexão, assim, quando a gente tá uma com a outra, ou a gente precisa uma da outra, a gente sabe que pode contar, né? Ela sabe que sempre pode contar comigo e eu sei que eu sempre posso contar com ela, né? E agradecer pela oportunidade, de fato, uma coisa que daria para a gente ficar conversando, né, sobre círculos e planejando, e até já fiquei pensando até em roteiros de círculo aqui, né, com os idosos, porque é algo, né, que realmente eu gosto, então eu me identifico, e muito obrigada, né, obrigada pela oportunidade, por estar com vocês, né, talvez em algum momento presencial, né, que a gente possa estar juntos, e também me coloco à disposição, né, que pudermos estar juntos, estou à disposição. Obrigada, um ótimo dia a todos. Obrigada, Laura. Obrigada, Josi, obrigada, Suzy, foi muito ótimo estar com vocês durante essa manhã, assim, foi muito especial, e agradecemos muito por esse curso, por essa aula, assim, com essas experiências de vocês que são muito impactantes, e muito legal sempre escutar vocês, assim, então, a gente reconhece muito o trabalho de vocês duas, e ficamos muito felizes por essa oportunidade. Então, para finalizar, queríamos também tirar uma foto digital, aqui um print. Pode ser? Vocês... Pode ser? Ok, então se coloquem aí, eu vou fazer 1, 2, 3 já, todo mundo dá um sorrisão, ou não também, o que quiserem, então. Vamos colocar aqui, 1, 2, 3 e já. Ai, alguns saíram de olho fechado, de novo. Até aqui acontece isso também. 2, 3 e... Deu certo. Deu certo, gente. Ótimo. Perfeito. Aí, Marisa, saiu da foto. Tchau, tchau. Então, muito obrigada. Tipo, saindo dele nas costas. Eu voltei.